No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma maneira de validar a versão do WebAgent que o usuário está executando e também verificar se o WebAgent está sendo executado. Fala pessoal, Léo aqui de novo, sejam bem-vindos ao canal Include. E existe uma função que permite com que a gente faça as duas validações. A função se chama getWebAgentInfo. Eu não sei se essa função é nova, eu acredito que sim, e eu tive dificuldades para encontrar ela e por isso que eu estou compartilhando aqui nesse vídeo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar a documentação dessa função aqui que vai permitir com que ambas essas validações possam ser feitas. Então, a gente tem aqui o getWebAgentInfo e a função, de forma bem direta, retorna um array com as definições do agente local, o WebAgent no caso, que o Smart Client Web App está se comunicando. Então ele vai retornar para a gente um array com duas informações. Na primeira posição do array ele vai trazer a versão do WebAgent e na segunda posição ele vai retornar a porta de comunicação entre o Smart Client Web App e o WebAgent. Eu vou deixar o link dessa documentação aqui na descrição do vídeo porque eu tive um pouquinho de dificuldade para encontrar ela. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui um código-fonte. Vou deixar também no GitHub esse código-fonte para caso você queira fazer uso dele. E o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou utilizando de um ponto de entrada chamado afterlogin, que a depender da forma como você acessa o Proteus, se você acessar pelo sigmdi, esse ponto de entrada vai ser ativado, né? Ele vai ser acionado assim que uma rotina for aberta. Se você utiliza, por exemplo, o sigadv, assim que você fizer o login, ele vai acionar esse ponto de entrada aqui. Então, o que eu fiz aqui, só para explicar a lógica, antes da gente ir para o teste aqui de fato. Eu declarei a variável aWebAgent que recebe o retorno da função getWebAgentInfo. E aí ele vai receber o array com aquelas duas posições, com a versão e a porta de comunicação. Aqui eu defini uma versão, coloquei chumbado aqui no código-fonte mesmo, pode ser um parâmetro que você crie, onde você consegue alterar lá no X6 sem precisar de uma compilação, a versão do WebAgent que vai ser executado. Aqui eu defini que a versão que eu quero que ele execute seja a 1.0.22. E aqui eu criei duas validações. A primeira, que é a deste if aqui, que está na minha linha 15, ele vai verificar se o WebAgent está em execução. Isso porque, quando o WebAgent não está em execução, a função getWebAgentInfo, ela retorna o array também para a gente, só que ele não vem com informação preenchida. Ele não traz nem a versão e nem a porta de execução. Então, o que eu estou verificando aqui? Se a primeira posição do array, que é onde está a versão, estiver vazia, não tiver informação nenhuma, eu vou forçar um logoff ali do usuário e mostrar a mensagem para ele pedindo para que ele execute o WebAgent para usar o sistema. Então, estou fazendo uma validação aqui de forma customizada. E nessa segunda validação aqui, na linha 19, eu tenho, olhando também a primeira posição, onde tem a versão, eu quero que ela seja exatamente igual à versão que eu coloquei aqui. Só que aqui eu estou colocando uma negação, para caso a versão seja diferente, ele retornaria um falso aqui, e aí eu estou invertendo o resultado para ele entrar nesse if aqui, nesse else if no caso. E aí eu vou dar uma mensagem informando, utilize a versão 10.1.22 do WebAgent. Dessa forma aqui, e aí a função final faz o logoff do usuário. Então vamos aqui para o teste. O primeiro teste que eu vou fazer é executando o WebAgent. Vou dar um F5 aqui no meu debug e ponto de parada aqui na linha 15. Vamos rodar o código aqui. Vou fazer o login e vou abrir uma rotina porque eu estou utilizando aqui do sigamdi. Vou abrir aqui a minha rotina de cadastro de produtos. E assim que eu abrir a rotina, ele vai acionar o ponto de entrada. Então, vindo aqui no VS Code, perceba que eu tenho a minha variável aWebAgent. Se eu expandir ela aqui, perceba que ele já informa, né, que tem um array aqui com duas posições. E assim que eu expandir, ele vai trazer aqui, ó, que eu estou usando a versão 1.0.12 do WebAgent, é uma versão antiga. Estou usando isso propositalmente. E tem também a porta de comunicação do meu WebAgent, que é a 21021, porta padrão. Caso você mude a porta ali, ele vai trazer a porta que o Smart Client, o Web App, está se comunicando com o WebAgent.
E aqui tem a variável que eu coloquei para ele fazer a validação. Então, o que ele vai fazer aqui? Na primeira linha aqui, na linha 15, ele vai passar porque a primeira posição do meu array está preenchida. Então, assim que eu avançar, ele vai cair no meu else if. E aqui ele vai verificar, né, se a versão do meu WebAgent, que no meu caso aqui é a versão 1.0.12, se ela é exatamente igual à versão 1.0.22. No caso não é, então essa comparação aqui seria falsa, mas como eu estou invertendo aqui o resultado, utilizando a exclamação, ele vai entrar aqui no nosso else if e vai trazer a mensagem: utilize a versão 1.0.22 do WebAgent e vai forçar o logoff com a função final. Então, vou avançar aqui e vindo aqui no sistema, né, ele trouxe aqui a mensagem e forçou aqui o logoff do meu usuário. Então, eu vou finalizar aqui, vou fechar só para a gente encerrar o meu debug. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu WebAgent aqui, ao lado do relógio. Eu vou só abrir aqui o meu Edge para desativar a execução do meu WebAgent, para a gente fazer um segundo teste com ele fechado, sem execução. Clico aqui na engrenagem, desabilito aqui a opção, e aqui eu posso fechar o meu Edge e rodar novamente o nosso debug, que aí ele vai executar sem o WebAgent em execução. E aí a gente vai ver o comportamento, o que vai acontecer aqui no nosso teste. Vou abrir novamente a rotina de cadastro de produto. E aí ele vai cair no nosso ponto de parada agora, que vai acionar o ponto de entrada. Ok. Perceba que a minha variável a WebAgent, ela ainda é um array com duas posições. Porém, quando eu abrir aqui, perceba que nenhuma das posições, nem o índice 1, nem o índice 2 aqui do array, eles estão preenchidos. Isso significa que o WebAgent não está em execução. Então, olhando aqui do lado do relógio, realmente ele não está aberto. E aqui eu coloquei a validação que se a primeira posição estiver vazia, ele vai cair aqui na nossa mensagem. Então vou avançar aqui e voltando aqui para o meu Proteus, ele traz a informação de que você precisa, né, execute o WebAgent para utilizar o sistema. Então eu estou forçando o usuário a utilizar o WebAgent nesse caso aqui e essa forma forçada está feita de forma customizada. Então, pessoal, eu só quis compartilhar essa possibilidade que tem aqui no Proteus de você poder validar a execução do WebAgent e também a versão dele utilizando a função getWebAgentInfo. E você pode fazer essa validação em outros pontos de entrada. Eu utilizei aqui o afterlogin só como um caso para a gente poder simular aqui os testes, mas você pode adaptar essa customização aí de acordo com a sua necessidade. Você pode colocar essa validação, por exemplo, em uma rotina específica que você criou ali, que você sabe que precisa da execução do WebAgent. Não precisa necessariamente colocar no ponto de entrada after login. Então, pessoal, se essa dica te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreva aí no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final, valeu e até a próxima.